Oi, eu sou Sizue Ito e esse é o canal O Divã e a Estante. E nós estamos nesse cenário minimalista porque eu quero que vocês deem toda a atenção para este livro aqui, João Maria Matilde, de Marcela Dantes. Será que é assim que pronuncia o nome dela? Pode ser Dante, mas eu acho que é Dantes. Afinal de contas, esta é uma autora brasileira, mineira, jovem e muito promissora. Eu estou encantada com esse livro que eu acabei de ler hoje e já quis logo falar dele no calor da emoção. E é sobre João Maria Matilde que nós vamos falar hoje. Então, a Marcela Dantes, ela tem 36 anos, como eu já falei, ela é mineira e ela já escreveu 2 livros. O primeiro de contos é composto por 22 pequenos contos. Esse primeiro livro ele se chama Sobre Pessoas Normais, estou aqui com a minha colinha. E o segundo livro se chama Nem Sinal de Asas. Foi o primeiro romance dela, lançado no ano passado e foi finalista do Prêmio Jabuti. É um livro que tem uma capa lindíssima, é um livro que eu namoro ele, já ouvi falar super bem, mas eu não tive oportunidade de ler. Então, quando eu vi este daqui, da editora Autêntica, na verdade, Autêntica Contemporânea, né, do selo, um selo da editora Autêntica, eu fiquei, já coloquei na minha lista de desejados e fiquei esperando o lançamento. Ele foi lançado praticamente esse mês, talvez no mês passado, e comprei imediatamente assim que ele ficou disponível para venda, porque a história me interessava muito, muitíssimo. Eu vou começar dizendo a vocês que esse texto começou a ser escrito, este livro, este romance, em 2016, quando a Marcela participou de uma oficina, eu não sei se é assim que se chama, uma oficina de produção literária em Óbidos, que é uma cidade que fica em Portugal, uma cidade toda murada, uma cidade muito charmosa. Eu tive chance de visitar Óbidos uns anos atrás. A Marcela participou do Festival Literário Internacional de Óbidos, que é conhecido também como Fólio, em 2016. E lá, nesse período que ela ficou como residente lá na cidade, é que ela começou a escrever esse livro. Então, foi um tempo aí de gestação, né? Longo desse trabalho. Eu não sei se ele demorou a ser lançado por uma decisão editorial ou uma decisão pessoal dela, ou se ela realmente ficou trabalhando neste material por tanto tempo. Mas está escrito aqui na 4ª capa, ó, olha a foto dela aqui, que esse trabalho começou a ser escrito lá. E por que eu estou acentuando isso, né? Porque nós temos no enredo uma situação muito importante que remete a esta cidade. Ela não menciona que é Óbidos, mas nós temos aí esta cidade murada em Portugal, uma cidade do interior, né, que provavelmente é Óbidos, que participa muito intensamente deste enredo. Então vamos falar disso? Nós temos aqui em João Maria Matilde um livro de 158 páginas, cravadinho, que conta a história em primeira pessoa desta mulher, Matilde. Esta mulher, Matilde, ela tem 38 anos, é uma tradutora, né? Ela trabalha com tradução de livros e ela mora no Brasil. Né? Já que nós falamos de Portugal, vamos esclarecer aqui. Ela é brasileira, ela mora numa capital do Brasil. Para mim, aqui na minha interpretação, é Belo Horizonte que ela mora, mas às vezes me fez pensar também em São Paulo, mas eu acho que é Belo Horizonte. Ela namora um outro tradutor, o Abel. Ela é uma mulher que não tem irmãos, é uma mulher sozinha, que tem uma mãe com Alzheimer. Essa mãe, né, a Beatriz, é uma mulher que não é tão idosa, né, afinal de contas, a Matilde, ela tem 38 anos, então a Beatriz muito precocemente teve Alzheimer, agora tá com a memória completamente
comprometida e vive numa casa de repouso que é perto da casa onde a Matilde vive. Então, diariamente, essa mulher, né, vai visitar a mãe nessa casa de repouso. Elas têm uma relação muito próxima da mãe, tenta, né, recuperar esses laços que já estão muito esgarçados, muito perdidos pela memória perdida da mãe. E a Matilde sofre muito com isso. Então, fizemos aí um panorama de quem é Matilde. E o livro começa. A primeira frase do livro é a seguinte. Lerei para vocês, para que vocês já comecem a ficar tentados a ler o livro. Procuro Matilde, a filha do João Maria. Que seria esse João Maria do título aqui do livro. Até então, até os 38 anos, até o momento desse telefonema, Matilde achava que ela não tinha pai, né? Assim, desconhecia o pai. Ela era filha de um pai desconhecido. E neste momento ela descobre então que seu pai, João Maria, é um homem português, né? Então um estrangeiro e que acaba de morrer, né? Morreu recentemente. E tem um advogado, o Pedro Cruz, que é esse homem que faz esse contato, né, por telefone, por e-mail, buscando Matilde, porque precisa ler o testamento de João Maria para essa filha, né, que desconhecia a existência desse pai, porque a mãe, Beatriz, nunca falou sobre esse pai. Então, nós temos aqui logo nas primeiras 2 páginas essa mulher contando como foi ter sido filha de um homem que ela desconhecia, né? Como é viver sem essa parte da sua própria história. Como é viver sob o segredo, um não dito tão importante que é a sua origem, né? Então a mãe não contava quem era o pai, de onde ele vinha, quem era esse homem, como aconteceu essa gravidez, esse nascimento dela. Então ela vivia a infância toda, a adolescência, inventando histórias sobre esse pai. E aí, de repente, ela recebe esse contato e descobre que esse pai tão sonhado, tão desejado, tão imaginado, ele já não existe mais, porque ele acabou de morrer uma morte trágica, que eu não vou falar para vocês. E ela deve ir a Portugal para ouvir essa leitura desse testamento que esse pai deixou. Então esse é o início do livro, né? É um mote desse livro que eu achei muito sensível, muito, muito maravilhoso, que fala de muitas questões importantes, né? Psicanalíticas, por isso eu acho que ele me tocou tanto em tão poucas páginas. E aí eu vou desenvolver um pouquinho mais de algumas questões que esse livro traz. Uma das questões que é muito abordada aqui é essa perda das memórias, né? O fato dela não ter as memórias paternas e ela ir a Portugal, né? Porque a Matilde vai então a Portugal para escutar essa leitura desse testamento e para recuperar e para reencontrar, na verdade, para encontrar essa história familiar que ela nunca teve. Então tem muito essa recuperação dessa história, do seu passado, da sua própria identidade, que ela descobre ao chegar em Portugal. E o Pedro, né, vai ao encontro dela, este advogado do pai, né, ele leva ela até essa cidade murada, que não é dito que é Óbidos, mas aí a gente entende pela vivência, né, da própria autora, que é Óbidos. E aí nessa cidade, né, tudo que se passa ali, aí ela começa a andar e vai imaginando e entendendo e conhecendo as pessoas que foram do passado desse pai que morreu. Ela vai vendo onde o pai trabalhava, ela vai conhecendo essa cidade onde esse pai habitou, né? Tudo isso, e também recebendo informações do Pedro e de outras pessoas também sobre quem era este homem.
Então, é um livro que fala muito de memória. E em paralelo a isso, a gente tem essa mãe, né, a Beatriz, que ficou na casa de repouso no Brasil, que é uma mulher também que está viva, fisicamente viva, mas que não tem mais memória, que já não representa mais alguém com quem ela estabeleça elos de, né, do seu passado, com quem ela não consegue fazer mais vínculos. Mesmo ela se lembrando tudo que viveu com a mãe, existe também um buraco que essa mãe deixou, visto que não contou uma parte da sua história de vida, da história de vida materna, né? Dessa relação que viveu com João Maria. Enfim, é um livro que trata muito das memórias, da identidade, de como essas vivências, né, dos seus antepassados influenciam naquilo que a gente é, em quem a gente é. Aos 38 anos, ela se descobre, então, filha de João Maria. E aí, muita coisa se revela para ela, né? Ela se revela para ela. E isso é muito lindo ver no livro. Eu achei um livro muito encantador também por isso. E por que Beatriz, essa mulher, nunca contou sobre o pai a Matilde? Existe aí alguma coisa que Matilde vai descobrir quando ela chega a Óbidos? Então, essa parte eu não vou contar, mas tem. Matilde chega, conhece a cidade, começa a visitar, né, as coisas, a andar, conhecer pessoas e fatos do passado, né, histórias do passado vão sendo reveladas e ela vai descobrindo coisas. E a gente se pergunta, né? Era melhor ter vivido no desconhecido? Ou é melhor saber? É melhor conhecer para se conhecer, né? E aí é interessante também que tem alguns pontos bem bacanas que esse livro traz. Um deles é que essa adolescência, né, da Matilde que ela relata aqui, essa dificuldade que ela teve, né, diante de tantos segredos, diante de tanto sofrimento por esse não saber, por esses não ditos, levaram a ela vários sintomas, vários sofrimentos. Essa personagem, ela faz alguns relatos de crises de pânico, né, bem detalhados aqui no livro. Então, além dela ter vivido episódios de depressão, que ela relata na infância, fazer uso de medicação, né? Eu acredito, assim, que pessoas que vivem situações semelhantes podem fazer bom uso deste livro nesse sentido. Ela faz análise e aí tem longamente a relação dela com a analista chamada Lídia. Então, essa parte eu adorei, achei interessantíssima de ver. Então, assim, é importante dizer que nem tudo que é dito aqui eu concordo, né? O livro é para fazer a gente pensar, o livro é para fazer a gente refletir. Tem uma questão muito importante aqui, que eu acho que é bem polêmico, pelo menos na nossa área, que é a questão da loucura, né? Fala muito dessa questão da loucura. Nem vou entrar em detalhes em que momento, em que ponto. E como a sociedade, como a própria família, como as pessoas próximas, como a própria autora encarou o que se diz loucura, né? E eu acho que este é o ponto polêmico no meu ponto de vista, né? Se vocês lerem esse livro, eu gostaria muito que vocês pudessem colocar o ponto de vista de vocês sobre essa abordagem. Para mim é muito interessante saber como vocês veem esse aspecto, né? Assim, tudo que foi desenvolvido aí no enredo nesse ponto de vista, porque como eu trabalho com isso, né, eu não quero fazer um julgamento de como a autora conduziu isso, mas é um ponto para mim de muito interesse. Alguns pontos também sensíveis, delicados, que eu acho que a Marcela abordou, foram a questão da língua, né?
a protagonista Matilde, ela é uma tradutora. E como tradutora, é uma pessoa que se relaciona com as palavras. No entanto, ela vai para Portugal e lá ela parece não compreender bem. É português, mas é o português de Portugal. E ela vira e mexe, ela tá sem entender bem o que as pessoas estão falando com ela tá sem compreender. Então tem essa coisa do não entender, mesmo sendo tradutora. Então uma dificuldade com as palavras, com a compreensão. Então eu achei uma delicadeza. Outra coisa é que essa protagonista também esquece os óculos. E vai viajar como se não enxergasse bem, não visse bem o que está se passando, né? O tempo inteiro ela tá falando, mas cadê os óculos? Mas é aqueles óculos que eu não tô encontrando. Então é como se ela não ouvisse bem, compreendesse, ela ouve, né? Mas não compreendesse bem o que ela tá ouvindo e não enxergasse bem o que ela tá vendo. É como se tivesse tudo muito nebuloso, né? E essa sensação, assim, de estranheza, de desconforto, né, nos pega também. A gente vai sentindo esse incômodo, né? É uma cidade fria, ela vai para Portugal e não era para estar tão frio, porque nem é inverno, é outono, mas tá frio demais, tá desconfortável, né? E é esse desconforto, né, de encontrar uma nova família, um novo pai, um pai que não existe, né? É tudo estranho, desconfortável. Então eu acho que essa ideia foi muito bem passada no livro, né? A autora conseguiu passar muito bem esse mal-estar ligeiro, né? Essa sensação de ser uma estranha, uma estrangeira nessa nova família, nesse novo lar, né? Um lar que ela precisa adotar, porque é seu, é dos seus antepassados, né? Então eu acho que faz uma boa reflexão isso aí. Nós temos também, no meio do livro, não queria deixar de mencionar algumas narrativas entre parênteses que não são em primeira pessoa, feitas pela Matilde, são em terceira pessoa, e nessas a gente entende ou conhece o que está sendo dito ou pensado pelos outros personagens que não a Matilde, né? Então é um livro assim que tem muitas coisas interessantes para a gente trabalhar. Eu indico muito, sem contar que essa capa é linda, é sensível. E a personagem, a Matilde, é uma personagem muito complexa, que eu acho que é um aprendizado, né? E o testamento vai ser lido, gente. E o que será que tem nesse testamento? O livro guarda surpresas, o livro tem um plot twist ainda. Tá? Não é assim não é esse o propósito, mas tem uma surpresa aí no final interessante. Então eu indico muito, gostei demais dessa leitura, vou procurar o outro romance da Marcela, que ela já me ganhou, gostei demais desse trabalho. E ficamos aqui com essa resenha, muito recomendado esse livro, espero que outras pessoas, especialmente psicanalistas, tenham chance de ler esse livro e vou fazer campanha, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!